Então, estamos ao vivo aqui com Daniel Escudeiro, que é violonista, educador e compositor, doutorando em composição na Universidade de Aveiro. Então, Daniel, como é que você está? Tudo bem? Olá, Fabiola. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você hoje, essa noite de sábado. E eu espero que essa conversa seja bem interessante e que as pessoas possam também aproveitar esse momento. É isso. Sim, eu estou super empolgada aqui com a nossa conversa, também para conhecer um pouco mais ainda sobre a sua história e também as dicas que você vai passar também, né, do processo de como compor, né, como compor melhor, como ter mais inspiração para compor. Mas vamos começar assim, sabe que eu tenho muita vontade de saber? A música, ela surgiu na sua infância? Só um instantinho, essas coisas ao vivo são assim, deixa eu só diminuir aqui o... Pronto. A infância, né? Pense, é um período muito mágico, né? É um momento que a gente pode se soltar e ali já tem um prenúncio de algo que vai acontecer lá mais na frente, né? Às vezes seguimos outros caminhos, mas no geral parece que as coisas já estão mais ou menos encaminhadas, né? E eu acho que isso aconteceu comigo, porque eu já tinha uma relação com a música muito próxima. É o que conta minha mãe, que quando bebê eu já tinha reações bastante significativas em relação ao som. Mas claro que isso não foi algo imediato, né? Isso só veio acontecer bem depois, já com 15 ou 16 anos, que eu iniciei algum estudo de música, já comecei tarde, né? Mas eu me lembro muito bem que foi um momento em que a música se tornou algo fundamental para mim. Aos Comecei no 16. piano aos 16. Comecei no piano e tive um problema na mão, mas tive um período curto, acredito que em torno de 3 a 6 meses de aula de piano. E tive um problema na mão e acabou que eu tive que parar. E aí só fui retomar 15 anos, só fui retomar aos 17, e aí já com o violão. Hum. E E, até, e até pode aquele falar. momento a música era muito presente, porque meu pai ele trabalhava com arte de uma maneira muito ampla, fotografia, acompanhando artistas aqui em Fortaleza, e conhece a classe artística, então eu sempre estive mais ou menos nesse meio, Um meio artístico, né? A sua mãe no meio também artístico. também trabalhava com coisa de arte? Ou era mais do Não, seu pai? era mais meu pai. Minha mãe era mais da área do direito, né? Hum. E Então, engraçado, você começou então com o piano e depois passou para o violão, mas por que que o piano não... Você se apaixonou? Foi uma paixão quando você encostou no pois, violão? na época tive a oportunidade de estudar próximo ao curso de inglês, que oferecia também no mesmo prédio aulas de piano. E com esse problema na mão, acabou que eu me afastei. Mas Uhum. como em casa existia uma musicalidade muito grande, meus pais escutavam aqueles discos de vinis antigos, a gente se sentava e tudo. E tinha essa convivência também, quando meu pai saía, ia para um sítio de um colega dele, muito conhecido aqui, que se chama Estelinho do Vale, e lá se reuniam vários artistas. Então, ficou uma musicalidade interna meio que ali escondida, né? Sendo velada, até o momento de chegar o violão, que foi um momento depois. E o momento, então, chegou o violão. A composição chegou quando? Chegou praticamente junto, porque como esses artistas eram cantores, então a canção ela foi assim o que me trouxe para próximo da composição. E na verdade o salto para a música foi o violão, né? Porque minhas irmãs em casa elas passaram a aprender flauta e nesse contato da flauta veio um professor de música para ensinar em casa.
e depois veio um professor de violão. Só que eu fiquei observando elas aprenderem. Disse, não, eu também quero voltar. Isso já próximo de fazer vestibular, e nessa época de 17 para os 18. E quando eu comecei mesmo a estudar violão, aquilo me tomou de tal forma que eu ia escolher entre a informática, que entre os 16 e os 18 foi uma coisa que eu me envolvi. Inclusive, fiz curso básico de informática com computadores antigos, era TK-95 na época, que você colocava a fita magnética e esperava aquele negócio rodar, rodar, rodar até o jogo, né, como sempre, jogando e tudo, e colocava aquilo ali, esperava. Então, eu tenho também esse outro lado da informática. E aí, juntou com a história da música, né, no sentido de que eu gostava dos dois, só que a música foi mais forte. E aí, eu acabei optando por fazer o vestibular. Depois de tentar para informática não passar, eu fiz o de música. E o violão, nessa época, já trazia a musicalidade muito forte, de modo que foi meu instrumento, né, que me permitiu avançar e fazer essa escolha. E você, então, depois, você fez, então, primeiro a graduação, né? Eu vi que você fez o bacharelato, depois fez a licenciatura, Tem e uma historinha depois, aí também. conta aí. Porque, assim, quando eu comecei, como a base foi um pouco truncada, digamos assim, né? Então, eu entrei no bacharelado, no curso oferecia licenciatura e bacharelado, e eu queria o instrumento, então eu entrei no bacharelado. Só que chegou um momento que o curso não oferecia aquele bacharelado que eu desejava. E aí eu acabei optando por sair de Fortaleza e ir para Natal. É aí que começa a minha jornada de sair da cidade e encontrar meios de aprendizagem fora que pudessem complementar o conhecimento, né, que eu queria. E aí fui para Natal. Então eu paralisei o curso de bacharelado, paralisei o curso e fui para Natal praticamente começar do zero e fiz todo o curso de Licenciatura. bacharelado em instrumento, com habilitação em instrumento. Isso é música com habilitação em instrumento, violão completo, que eu fiz os 5 anos que eu morei lá em Natal. E lá foi realmente um lugar muito, muito significativo, porque fiz muitas amizades, conheci muitos professores, viajei, fui para Brasília, festival de verão que tem lá, que tinha, acho que tem, não lembro. E foi bem interessante esse período do bacharelado no Rio Grande do Norte. Tive aulas com o Na- professor Eugênio Lima, com Álvaro, enfim. Natal é muito rico, né? De grandes artistas, né? É um lugar lindo também, acho que também ajuda a inspirar os artistas, né? A criar, a cantar, a compor, tocar. Sim, sim, com certeza. Tem pessoas maravilhosas lá, desconhecidas e extremamente talentosas. E no eu queria saber mais do seu processo criativo. Como é que você, como é que você se inspira? Como é que é seu processo criativo para criar as suas composições ou para escrever para as orquestras, que eu sei que você faz arranjo para orquestras? Olha, tem algo importante que é você ter uma demanda imediata, né? Assim, que faça com que direcione melhor aquilo que eu vou escrever. Então, por exemplo, logo que eu entrei no curso, eu tive a oportunidade lá em Natal de me encontrar com mais instrumentistas e aquele convívio social e permitiu que eu tivesse mais material para poder divulgar e começar realmente a escrever o trabalho. Então, o processo começa no contato social, começa na interação, que para mim é a minha demanda inicial, né, de escrever para alguém ou de, numa circunstância, poder proporcionar a, aquele convívio, aquela sonoridade, né, aquele momento que eu acho que é o que me motiva mais
a trabalhar em cima de uma composição. Diferente, achei diferente isso, porque muitas vezes a gente até se isola, não sei, se isola para. Você, na verdade, está falando o contrário, né? Você busca outras pessoas, você se envolve, sente aquela energia e tudo, e aí que você compõe. Exatamente. Por exemplo, se eu me sentar com você e dizer, vamos fazer alguma coisa, isso para mim é mais motivador do que necessariamente eu pensar em aspectos técnicos, eu quero superar tal técnica, fazer tal coisa. Isso vem naturalmente, e aí a necessidade é inversa. Aí eu vou buscar uma técnica, um material, uma forma de lidar com o compor, que é da canção, que é do instrumento, quer dizer, que é da música eletrônica, enfim, sons gravados, etc. E isso vai de encontro ao projeto de pesquisa que você tem, dos processos de aprendizagem, técnica, conceitual, composicional. Sim, de certa forma, sim, porque quando eu ingressei no mestrado, fiz bacharelado, voltei para Fortaleza, e aí retomei a licenciatura, que é na parte de educação, e logo em seguida, passado um tempo de trabalho aqui, escolas de música, etc., eu fui para Salvador. Isso foi em 99, desculpe, em 2009. Em 99 eu entrei no Rio Grande do Norte e em 2009 eu entrei no mestrado. E lá eu descobri a intertextualidade, que é um campo muito rico de pesquisa em que você olha para o seu universo ao redor e descobre que aquilo são textos, que você faz uma leitura desse universo. Então, a música, a imagem, a própria partitura é um texto e isso facilita olhar esse material e começar a trabalhar em cima dele. Então, uma canção é uma estrutura que tem algo interno nela, que é uma espécie de mote para a escrita, para o compor. Uhum. É uma teoria muito rica, muito bonita, que faz com que você olhe o material do outro como um material seu. Se inspirar no que o outro fez, seria mais isso também? E se inspirar no que o outro faz. Porque, por exemplo, se Hum. você pegar uma canção, tá certo? E você tira a letra da canção, pega só, você utiliza só a estrutura harmônica. Pega aquele material e começa a trabalhar em cima dele. Você vai ver que pode sair uma outra canção dali. Ah, sim, isso aí é uma coisa que eu costumo muito fazer, até, Então, isso é né? um processo intertextual. Ah, legal. Dando nome. É, Essa, na verdade, todo esse processo é um estudo, né? Que a gente diz, como compositor, às vezes eu não estudei composição em si, mas essa questão que você falou de olhar para o ambiente e imaginar texto é uma coisa natural para mim. Porque é uma coisa, não sei, eu sempre olhei as coisas e quis inventar uma poesia, mas é interessante você falar que tem esse estudo realmente mais específico sobre isso. aí você está lidando com o empréstimo, né, que é, né, e a apropriação, que são dois conceitos, duas ideias que fazem com que você pense na composição, porque a composição é uma espécie de filosofia, assim, uma forma de você lidar com o mundo, né, Gostei de você disso. fazer essa leitura, e eu acho que as parcerias, né, por isso que eu falei da questão do convívio, dos encontros, eu acho que tem isso, né? Tem isso. Então, essa filosofia que você fala, esse modo de viver, explica um pouco mais sobre essa filosofia, né, da composição, Vou de ser explicar. compositor. É assim. Eu fiz uma canção chamada Pernas e Pincéis. Na época, estava casado e morava num lugar pequeno, simples. E um colega poeta que tem parcerias com várias pessoas aqui chegou para fazer uma visita, a gente tinha combinado de fazer alguma coisa, mas a gente não sabia exatamente o que.
e chegou ele e mais outro colega. O colega que chegou foi o Alan Mendonça. Grande E foi Alan. curioso, exatamente. E foi curioso porque eu não estava muito preparado para fazer, mas aquele ambiente, naquele dia, foi muito propício. Eu disse, não, a gente vai fazer aqui, vai ser agora, nesse momento, a gente começou, depois a gente concluiu. Então, eu peguei o material que existia naquele momento, que era do Alan e mais outro colega que eu não estou lembrado agora, mas estava presente, e percebi que ali era o momento de fazer a canção. E o mote foi justamente as estruturas que foram surgindo na hora, que o outro colega trouxe, e a gente concluiu depois. Então, tem Estruturas isso. harmônicas, né? Exatamente. Ok, e aí vocês foram criando a melodia E e o a texto na hora. letra, exatamente. E depois a gente foi burilando, como é o de costume, né? Lembrando de Alain Mendonça, né? Que Uhum. na verdade, nós nos conhecemos muito porque ele também veio, né? Para Aveiro, apresentar o trabalho dele, que é lindíssimo, belíssimas poesias e tudo. E aí nós fomos à rádio, né? Lembro que eu acho que você Uhum. acabou me contactando que queria uma cantora, né? Para cantar as Pois suas é, que músicas. curioso. Foi bonito esse momento, viu? Muito Foi, bonito mesmo. Porque eu foi não lhe muito. conhecia exatamente, você estava cantando num espaço, eu não estou lembrado agora do nome, lá em Lembro que Aveiro, eu te encontrei com o nos Zé Daniel, concertos. com o Zé Aham. Daniel, estava fazendo músicas MPBs gerais, assim, do Brasil e tal, o Zé Daniel, e aí a gente se olhou e disse, que legal, você canta e tal, eu estava pensando aqui, precisando de alguém e tal, de repente, Na quem sabe, né? verdade, Daniel, foi no Museu Arte Nova e Pronto, você não exatamente. veio falar comigo. Eu não sei por que eu cismei com você e fui falar. Eu perguntei Foi? quem era você. Eu queria Ah, saber. tá. Eu fui até você perguntar quem é você. E aí você falou, aí falou que era compositor, e aí você falou que estava precisando de uma cantora, né? Que ia receber um amigo e que precisava de uma cantora para cantar essas músicas, né? Vocês iam na rádio, tudo como nós fomos. Muito. A vida é engraçada, né? São momentos, né? Dias que a gente descobre pessoas maravilhosas como você. Com certeza. E, bom, até me perdi aqui. Ah, então é isso. A inspiração, né? Ela acho que ela tem a ver com isso, né? A inspiração é a forma de compor, tem a ver com esse coletivo, com essa ideia de coletivo e com essa ideia de que a gente pode fazer leituras variadas do que nos rodeia, e isso pode ser como um empréstimo, uma apropriação, uma forma de você compor, né? De você se estimular a compor. Pense numa canção que você gosta. De repente você começa a escutar uma outra melodia porque estava ouvindo aquela canção, ou né, aquele trabalho que você queria fazer. Eu falo de canção porque eu acho que eu acho que é a que mais representa a composição, assim, em termos de chegar a um público mais geral possível. Eu acho que a canção é muito representativa da composição, né, da ideia de compor, de músico, enfim. Sim. E falando sobre isso, eu tenho aqui algumas composições suas que eu queria que você falasse um pouquinho mais do processo de cada uma. Primeiro é Ao Som de um Sabugueiro. Ao som de um sabugueiro. É curioso essa música que, na verdade, foi um projeto de residência artística que aconteceu em Sabugueiro, após um longo período de reuniões com Onde é que fica a... Sabugueiro, que eu não sei? Sabugueiro é a última aldeia, né, a aldeia mais alta de Portugal, que fica ali a Serra da Estrela. Ah, ok. Por aqui. Uhum. Então, fomos, é, foi um grupo de brasileiros que são doutorandos e mestrandos lá na Universidade de Aveiro, coordenados pela professora Helena Marinho, que propôs Sim. uma semana bem rica num hotel, no hostel, que estava sendo inaugurado na época, e ficamos todos juntos, umas 8 a 10 pessoas. Pense, que coisa linda, a gente ficar Tocando. Nossa. tocando, fazendo coisas junto, comendo, almoçando,
arranjando confusão Uma por causa residência da artística, comida, uma residência literalmente. artística, literalmente. Foi muito bom, interessante. E aí surgiu essa música, porque já tinha sido mais ou menos planejada, assim, mas lá na hora que eu terminei, concluí tudo, né? Na verdade, é uma partitura que é pré-moldada e os músicos, eles têm a liberdade de improvisar, de fazer as sonoridades que eles acham interessante. Foi gravada numa capela, apresentada ao público geral, né? que naquela semana ia escutar vários tipos de música, e seja música antiga, música contemporânea, intervenções, do lado de fora, na aldeia, dentro da igreja, e foi bem interessante. Bem interessante. Esse pré-moldado, explica um pouquinho mais. Exemplo, tem mais liberdade para improviso ou é só sonoridade mesmo que eles podem escolher o que eles querem fazer? Como é que é isso? Bom, nessa partitura tem as duas coisas, ou seja, eu escrevo notas com valores sem ritmo e dou a eles a liberdade de acordo com a indicação na partitura de um determinado, digamos, caráter, para eles utilizarem da forma que eles acharem melhor. E nesse dia eu regi, eu não sou regente, mas eu fiz ali o trabalho do regente, e era um cronômetro que ficava na frente, existia indicação do tempo que ia decorrendo, e aí naquele tempo eu marcava o evento começava. E aí ia correndo o tempo, aí quando terminava eu Parava. aí para todo mundo mudava o evento, porque eles não se preocupavam em fazer a leitura para ficar No mesmo no tempo. tempo, mas eu Uhum. dava o tempo para eles. Então quando eu marcava é porque iniciava outra sessão. E Ah, foi música pré-gravada, que eu peguei vários sons da aldeia, sons de galinhas de carro, de situações de café, etc. Pré-gravado, tinha um áudio pré-gravado e eles tocavam sobre o áudio pré-gravado. muito interessante. O seu curso em sonoplastia, a sua experiência, né, com sonoplastia também te inspiraram um pouquinho nessa questão de pegar também elementos do dia a dia para colocar, né, nessa Eu acho, música? eu acho que sim, porque aqui em Fortaleza eu acompanhei bastante peças de teatro. Uma especialmente que chama-se Doutor Cor, que é um estudioso e professor do século XIX, que na época foi revolucionário em termos de concepção de teatro, que chama-se teatro do absurdo, né? Uhum. E aí existe essa correlação entre essa liberdade de lidar com a partitura e a forma de enxergar aquele momento que também é musical, também, de certo modo, também teatral, né? Eu acho que tem Sim, essa sim. conexão, né, de você ver, você não só escuta, você também vê. Interpreta, sente, né, o ambiente, vamos dizer assim também. Interpreta de forma que aquilo que vem para você não é só som, também é imagem, né? Tanto que o Sim. grupo é imagem, enfim. Mas é um outro lado que eu estou descobrindo agora, mais recente. Mas lá foi isso, foi uma residência, aconteceu durante uma semana e fizemos vários trabalhos lá. Sim, muito interessante. E esse Lírios do Campo. E É outra coisa que eu uma... também queria dizer é Uhum. que as suas composições têm uma ligação muito grande com a natureza, né? Nos títulos, nas letras, você tem essa ligação, né, também, que acho que forte com a natureza que aparece nas músicas. Tô É, a, certa? tá certa. A natureza acho que tem a ver com a espiritualidade, mas eu vou falar mais da questão da música por enquanto. Eu acho que tem Sim, a ver sim, com sim. isso. Lírios do Campo é uma outra área que eu tenho investido mais recente, que é a da trilha sonora ou banda sonora, na verdade, a música para imagem, né? Para filmes, etc. E ela foi feita muito rapidamente, tema de um curta chamado Vestido Encarnado, que foi feito pela minha tia Ângela Escudeiro. E ela me convidou para fazer a trilha. Então,
misto, assim, de você descobrir o que é que tem na imagem e se inspirar na imagem para casar com a ideia do diretor, que também tem uma imagem, só que é uma imagem do filme sonora, e a gente faz né, esse enlace para dar um resultado que possa ser, digamos, interessante para o público e para o próprio diretor, né? Eu estou aqui com a besteira na cabeça. Tem quase fazer uma psicanálise com a diretora para entender o que, que ela está pensando e aí você criar a música, né, para o Cara. curta. Mas aí junta os dois. Às vezes, o que é mais interessante, quando tem afinidade, né? Aí eu acho que as coisas fluem também. Mais fácil. Mas é um trabalho, bem, bem próximo, né? Você tem que estar próximo. Ou Sim. entender antes, enfim, não precisa ser totalmente amigo, mas você tem que entender qual é a estética que está trazendo ali e colocar o seu, né? E aí as coisas podem fluir. No caso, Lírios do Campo ficou com uma estética mais relacionada ao Nordeste brasileiro, as músicas, né, típicas do Nordeste, ou como é que foi? Nesse caso, eu acho que tem mais a ver com o que, por exemplo, Debussy fez em termos de sonoridade. Eu acho que tem a ver com isso. E ela é muito... Eu diria que são pingos de chuva e, e sons que vão climatizar determinados momentos. Mas ela é uma música inteira, ela tem começo, meio e fim. Tem instrumentos de orquestra e tem essa sutileza de ir colocando o som, né, e aquilo se transformando. Uma chuva que vem devagar e depois cresce, depois diminui. Acho que assistindo o filme dá para perceber. Assim, e como você vê música em tudo, né? Como é que você vai conseguir separar de não colocar todas as coisas, né, o que existe, né, como a chuva na música, né? Porque você, de certa forma, você vê música em tudo. Se, né, choveu ali, você Os, tá ouvindo notas. o John Cage tem muito disso, né? Ele acho que é um cara que pensou muito isso, assim. É uma inspiração ele nesse sentido. Bem interessante. E efeitos do mar. Efeitos do Mar é um complemento desse trabalho da trilha e aí é um nível mais eletrônico. Aí são mais, digamos, uma musicalidade para o ruído. Deixar que o ruído apareça como música, né? Por exemplo, tem uma cena do filme que entra a mãe de uma moça, ela está atendendo o telefone e a conversa dela é muito assim sussurrada. Então eu peguei dois pregadores, certo? Peguei um gravador desses que você grava externo e fiz um movimento que Do faz pregador. e usei nessa cena. Também usei em outra cena quando essa moça a história de um casal que ela, ela vê um rapaz que entra na loja várias vezes para comprar alguma coisa, mas sempre compra com ela. E de repente ele some. Só que fica dúvida se ele, quando ele volta para revê-la, se aquela imagem é a dele mesmo ou se ela está tendo uma ilusão. E Hum, aí, num determinado momento da cena, ela respira ofegante. Então eu pego o mesmo material e também coloco na cena dela respirando para criar uma espécie de link, entendeu? Entre essa, essa, esse movimento ofegante dela e essa situação difícil no telefonema. entendi. Faz um link dos mesmos com os É, mesmos sons. Esse, é, esse mas às vezes a curta-metragem. gente faz e não você vai montando. Às vezes vem muito intuitivo, não é tão racional assim, não. Mas de repente, se a gente colocar esse material aqui, será que não vai. Entendeu? Porque eu acho que tem os dois, né, Daniel? Não é uma coisa assim.
Eu acho que quem pensa muito só tem dificuldade em compor. Porque existe sim a técnica, existe o estudo, mas existe aquela coisa da sensibilidade e do deixar fluir, né? Que é muito importante. É isso? E o Chaduzinha, que é o Xan, arranjo. é o Xan. Xanduzinha! Você que é do Mato Grosso e do Rio, Eu sou de tudo. Xanduzinha. Você também, eu já descobri que você também é uma mistura, né? Nasceu É, em São Paulo e depois que foi Ceará. exatamente. Xanduzinha é um arranjo. É muito bom fazer arranjo, né? Porque, como eu tinha te falado lá da intertextualidade, que é você pensar essas estruturas como algo que já existe e você pode modificar. O arranjo é isso, né? Tá lá pronto, mas ao mesmo tempo você pode dar assim, um caráter que é seu. Esse foi uma encomenda da Universidade Estadual do Ceará para um evento de grande porte, que era um conjunto de músicas de Humberto Teixeira, que é um compositor desconhecido, assim, pela maioria, mas ele é parceiro, foi o grande parceiro de Luiz Gonzaga. Nossa. Grande parceiro, foi que compôs Asa Branca, é do Humberto Teixeira. Nosso grande Humberto. E ele, Humberto Teixeira, é cearense. É que a gente realmente as pessoas no público geral desconhece mais, né? Totalmente. Então, Humberto Teixeira foi para o Rio, né, acompanhou o Luiz Gonzaga, e eu fui convidado para fazer o arranjo junto com outros compositores na época, de Xanduzinha, para um cantor, Calé Alencar, que é assim, digamos, a velha guarda aqui dos músicos, dos cantores Uhum. aqui, Da região. da geração da Massa Feira. E vem cá, primeiro também os curtas, por acaso eles estão disponíveis na internet? Você sabe? Esse especialmente ainda não, porque ele está participando de festivais, então até agora não tem disponibilidade assim. Xanduzinha foi aquela música que você me enviou também, né? Que tem aquela Foi, gravação com a orquestra completa. exatamente. Essa Posso te já mandar o tem. link depois, eu acho Sim, que deixar o pessoal que também poder assistir, porque foi realmente um show muito grande, né? Um grande concerto. É bem interessante para o pessoal também conhecer, né? Mais ainda sobre o seu trabalho, não só sobre o que você está falando, mas poder ouvir. Então você me envia que eu vou colocar aqui depois, quando a gente for divulgar, vai ter o link também para vocês assistirem. Bom, tem um canal, um site que eu, na verdade, eu fico devendo assim de organizar melhor, de colocar mais coisas, mas tem um canal uhum. que eu estou estruturando e que acho que em breve eu vou poder mostrar mais coisas por lá. Qual é sabe o endereço? Bota Daniel Escudeiro no YouTube, que você encontra. Show. Então não se esqueçam, tá? Subscrevam-se no canal Daniel Escudeiro, que está começando ainda, mas sim, terão muitas novidades ao longo desse ano. E agora eu queria passar para aquela parte da música e espiritualidade, que é um dos temas, né, do seu doutorado, né, do doutoramento, do seu que você tem escrito, tem pesquisado. Como é que é isso? Me conta mais. Como é que é essa questão da música e da espiritualidade e estudar isso, né? Como é que... Olha, é um grande desafio, né? Eu acho que, de uma maneira geral, a música, ela já traz em si uma espiritualidade, né? A gente sabe da conexão que precisamos ter na hora de trabalhar com a sensibilidade nossa e dos outros. Eu acho que isso já é um fator de espiritualidade. Mas o que eu estou pesquisando agora, e que veio mais forte quando eu cheguei em Portugal, porque a minha pesquisa não começou com esse tema. A pesquisa começou com justamente essa ideia de coletivo, e era compor com outros compositores, que não é comum na música erudita, certo? Então, esse é um tema de tese. E aí houve algumas problemáticas em relação internas minhas,
E eu passei por um processo mais difícil durante alguns meses, e isso me fez repensar qual era o tema mais importante para mim naquele momento, e que poderia, de repente, me aprofundar mais em uma questão que fosse realmente algo que eu levasse para frente, em termos de música, em termos de vida. E, então, eu achei que a espiritualidade, o tema da espiritualidade seria algo importante, não só a espiritualidade, mas o que ela poderia trazer. E, Uhum. e aí veio o teatro, né? De modo que qual é a ideia que a gente tem de música e espiritualidade? Como é que ela aparece? Como é que ela surge para as pessoas? Será que os compositores têm essa disponibilidade ou eles investem, digamos, naquilo que pode aparecer, não só no som? Será que a gente pode criar imagens e cenas? Quer dizer, o papel do compositor sai daquele só que escreve música, mas aquele que também cria cenas. E aí eu fiquei pensando em perguntas fundamentais que têm a ver com o meu histórico, com a espiritualidade, né? Que é a vida após a morte, as experiências de quase morte, né? O Sim. contato com pessoas e a minha própria experiência com a mediunidade, que é um assunto que é da área, digamos, das ciências, né? Uhum. Mas também estudado pelo Espiritismo há um século retrasado. E aí isso veio junto tudo, e aí eu quis, então, investir nisso, que é algo muito pessoal, né? Aquilo que eu acredito e daquilo que eu acho que pode ser interessante do ponto de vista da imagem, daquilo que a gente pode criar em termos de teatro mesmo, né? De música, de som. Você fala deixa eu ver se eu entendi. Da imagem também a tudo que você vê também nesse outro plano, vamos dizer assim? Porque, Do desafio de criar dramaturgias que tenha essa temática, né? Do ok, encontro com o que vem depois, com o que vem depois. Ok. né? Do ponto de vista Eh, musical, teatral, enfim. E do coletivo, vai lá volto eu para o coletivo, né? Que eu vou chamei uma colega minha que mora aqui, em Fortaleza, que é a Marina, para fazer a parte também, juntar comigo teatro, uma bailarina, e aí vamos compor com esse material juntos, né? Digamos assim. tá bom, vão estar fazendo nesse tema, compondo aí então, Como se para o faz uma doutorado. canção, como se faz uma canção, né? Sim, é muito interessante. Na verdade, a música está, acho que todas as religiões praticamente, não sei, não conheço nenhuma que não tenha música, né? Acho que a maioria das religiões tem música. E parece que a música, ela parece que solta algo dentro da É, gente mais profundo, né? Que não. Às vezes você pode estar ouvindo uma música, uma orquestra e se sentir, né, comovido. Não foram palavras, foi aquele som que tocou de uma forma especial. sim, com certeza. Está em todas as religiões e é justamente essa representação, né? Que é desenvolver uma abordagem composicional para a representação da experiência espiritual, que é o que eu vou trabalhar mais. Então, eu acho que no ponto de vista do compositor, digamos, de concerto, erudito, existe uma demanda aí que, de repente, é algo interessante para se investir. E é algo difícil, né? É difícil vamos dizer, não vou falar que é materializar o que não é matéria. Mas é materializar as narrativas, as imagens, o que é Então, preciso ali. é interessante isso. Mas deixa eu Eu- dizer uma coisa para ti, Fabíola. Hoje em dia, se você olhar na internet, você vai ver muitos depoimentos de pessoas que tiveram experiência de quase morte e outras sim, experiências nesse sentido. Então, a espiritualidade hoje, como por essa compreensão de que a gente não é só o corpo, a gente tem um espírito, uma alma, e sobreviver a ele é
é uma ferramenta de conhecimento e de modificação interna muito grande, independente de qualquer religião, de posição filosófica. É um conhecimento que eu acho que o compositor, quando com o teatro, pode fazer valer a sua arte a partir dessa perspectiva, entendeu? Nesse sentido. Como é que foi a aceitação dos portugueses por esse tema? Tem sido um desafio, mas bom, a receptividade, pelo menos dos orientadores, é justamente poder me ajudar a trabalhar com essa abordagem, né? Fazer com que ela realmente valha, né? E tenha um valor artístico, que eu acho que é isso. E eu fico super feliz, tá? Então, vamos dizer que assim, Portugal, então, foi essa sua ida para Portugal que deu essa mexida e essa Cara, vontade de fazer esse trabalho. com certeza. Eu não sabia. Eu não sabia que ia ser assim, eu não sabia que ia estudar tanto sobre espiritualidade, que é um conceito muito amplo, envolve a parte social, envolve a parte espiritual, que é isso que eu estou, né? Envolve o conhecimento da parte de sociologia, de história. A espiritualidade hoje é algo super abrangente. Então, várias áreas adotam a ideia de espiritualidade até como uma, digamos, entre aspas, substituto da ideia de ética, de você cuidar melhor da natureza, de cuidar de si, né, de se conectar com as pessoas. Então, é muito amplo e muito pertinente a esse momento que a gente está vivendo agora, né? De pandemia, de saber que as coisas têm um começo e que podem ter um fim, que a gente precisa estar, enfim, mais próximo das pessoas que a gente gosta. Então, Realmente, você falando isso, a gente reflete. Sem a espiritualidade, né, quando a gente não tem, vamos dizer, muita espiritualidade, a gente não se importa realmente com as coisas que a gente faz. Porque a gente não tem esse pensamento de que não é só essa vida. Ainda temos, né, um outro plano aí pela frente. Então, que aqui é o momento só de cultivar, né? é, De melhorar e cultivar coisas boas. não é viver o amanhã, é viver o agora para poder estar bem amanhã, né? Tem que dizer, poxa, eu gosto muito de você. Tipo isso. Se você tem essa abertura maior, né? Não sei. É verdade, com certeza. E, Daniel, eu queria te agradecer muito por você ter aceito esse Eu que convite digo. Chegou o inesperado. momento, eu vou confessar aqui que a Fabíola já tinha me falado, já tinha me chamado, Já, mas, né? mas eu estava relutando assim, até chegar o momento certo, talvez, né, que foi esse agora, que eu estou agora aqui em Fortaleza. A gente já se encontrou, já conversou muito. Você é uma pessoa assim maravilhosa. Acho que você tem assim essa espiritualidade, essa musicalidade interna. Você tem uma energia incrível, né? Obrigada, Então, amiga. aqueles vibratos que você faz assim nas suas aulas, eu acho o máximo. Você assiste, né? Toda semana. Assisto, Tá lá no dou YouTube. muitas dicas legais. É isso aí. Pois é, a gente está sempre aí, Daniel, sempre se falando, sempre né, torcendo um pelo outro. E, e é isso, eu adorei tudo que você falou. Eu acho que para todo mundo que assistiu, que esteja assistindo a gente, né, foi interessante para pensar um pouco mais sobre como se inspirar para compor, Não foi entender. a técnica, assim, mas enfim, tá aí. Não foi Algum muito. Tem alguma dica mais que você gostaria de deixar, assim, pessoal? É assim, inspiração é trabalho. Então tem que sentar todo dia e fazer um pouquinho, senão não sai. Não, não sai, né? Não existe essa coisa de sentei, não, né? Não senta anos, sentei e saiu uma coisa assim maravilhosa, não, né? É todo dia fazendo para poder Tem que, melhorar, né? tem que Pois. trabalhar. É, tinha mais uma última pergunta, assim, mais, vamos dizer, abrangente. O que a música trouxe e o que ela significa para você? Boa pergunta.
Eu acho que ela me dá a oportunidade de poder entrar em contato comigo mais vezes, porque é sempre quando eu pego o violão para tocar que eu vejo como é que eu tô, como é que eu me sinto. Eu uso muito o instrumento, agora mais ainda, para compor, né? Uhum. Então, é aquele momento que eu descubro um pouquinho mais de mim, que eu me entrego, né? Quando eu escuto também, né? Eu acho que ela entrou para eu me conhecer melhor. Então, ela te trouxe autoconhecimento. Sim, sim. E então, para você, então, ela significa isso, essa ferramenta de autoconhecimento É, e que te leva para dentro, né? Vamos dizer é. assim, te leva para dentro de você. Adorei essa definição, muito bom. Legal, legal. Então é isso, Daniel. Olha, fique bem. Portugal já está sentindo saudade de você. Futuramente, espero que você volte também Futuramente, aqui. Quando já tiver tiver, quentinho. tiver o verãozinho, eu tô aí, ó. Certeza, certeza. Com certeza. Vai deixar o frio aqui pra gente. É, Só volta no verão, isso aí. mas Então tá ótimo, Daniel. Fique bem e até uma próxima. até uma próxima. Um beijo e um abração para você e sua família, todo mundo. Beijinho. Fica com Você Deus. também. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu.